Deus vos abençoe. Muita paz de Cristo, irmãos. Mais uma vez. Podem ocupar o seu lugar, se pueden sentar, hermanos. Y queremos en esta tarde, con el favor de Dios, predicar el tercer y último mensaje de nuestra serie, la adoración. Queremos nesta tarde pregar a terceira e última parte da mensagem à adoração. Agradezco y felicito a los que traen sus Biblias, sus cuadernos. Agradeço e parabenizo aqueles que traem as suas Bíblias e os seus cadernos. Insistiré siempre en eso, hermanos. Insistirei sempre nisso. Es muy importante que tomemos nota. É muito importante tomarmos Muy nota. importante también, como los hermanos de Berea, É muito importante também, como os irmãos de Bereia, que corroboremos con la Biblia aquello que se nos predica. que corroboremos com a Bíblia aquilo que se nos prega. Aquí, hermanos, lo importante no es lo que el pastor Gabriel diga. Aqui o importante não é o que o pastor Gabriel diga. Aquí lo importante es lo que la palabra de Dios diga. Aqui o importante é o que a palavra de Deus diga. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su palabra? Quantos agradecem ao Senhor pela sua palavra? Aleluya. Amém. Aleluia. Hermanos, Irmãos, el domingo pasado no logré concluir el mensaje. o domingo passado não consegui concluir a En mensagem. realidad no llegué ni a la mitad del mensaje. Na realidade não cheguei nem à metade da mensagem. Pero no quise continuar porque el ambiente indicaba otra cosa. Mas não quis continuar porque o ambiente indicava outra coisa. Pero hoy quiero mencionar algo de lo que quedó pendiente el domingo pasado. Mas eu quero mencionar aquilo do que ficou no domingo passado. Por supuesto, tenemos un texto que nos ha guiado por toda la serie. Obviamente nós temos um texto que nos tem guiado por toda a série. Es el que ustedes pueden ver allí en pantalla de Salmos 5:7, É o que podem ver no ecrã, Salmos 5, 7. donde dice: Yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Onde diz: Eu pela abundância da tua misericórdia entrarei na tua casa e adorarei esse teu santo templo em teu temor. Hay una versión que hemos usado el domingo pasado que en lugar de adoraré dice: me inclinaré. Tem uma versão que utilizamos o domingo passado que em vez de dizer eu adorarei, diz eu inclinar-me-ei. Y me gusta mucho este versículo porque termina mencionando el temor. Eu gosto muito deste versículo porque acaba por mencionar o temor. Y la razón de que me guste especialmente E a razão pela que eu gosto especialmente es porque temor es el tema de nuestra próxima serie. é porque temor é o tema da nossa próxima série. Pero no temor por aquellas cosas a las que le tenemos miedo. Mas não temor por aquelas coisas das quais nós temos Ya medo. hemos predicado muchas veces de ese tema. Já pregamos muitas vezes desse tema. Sino temor de Dios. Senão o temor de Deus. Con el favor de Dios, el próximo domingo y otros 2 domingos más, Com o favor de Deus, o próximo domingo e outros 2 domingos mais, estaremos hablando del temor del Señor. estaremos a falar do temor do Senhor. Pero hoy queremos completar esta serie, hermanos. Mas hoje queremos completar esta série, Y irmãos. quiero llevarles a donde nos quedamos el domingo pasado, E quero levar-vos onde ficamos o domingo que passado. fue el Salmo 95, no Foi sé si se o acuerdan. Salmo 95, não sei se... En el Salmo 95 leímos versos 4 y 5, No Salmo 95 lemos os versos 4 e 5, que no voy a leer, que não vou ler. donde entre otras cosas se nos dice que nuestro Dios es grande Entre outras coisas se diz que o nosso Deus é y grande. también se nos dice que Él es Rey E grande, também se nos diz que Ele é Rei grande. que Él ha creado todas las cosas. Que Ele tem criado todas as coisas. Y por esa razón el verso 6, ahora sí vamos a leer, E por essa razão o verso 6, que agora sim vamos nos ler, invita diciendo: venid, adoremos y postrémonos. nos convida dizendo: venham, adoremos e prostremo-nos. Son posturas corporales, São otra vez. posturas corporais, mais uma vez. Y luego agrega: arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. E logo diz: ajoelhemos diante de Jeová, nosso Fazedor. Levante su mano todo el que ya se ha arrodillado en este día delante de Jehová su Hacedor. Levante sua mão todos os que já se têm ajoelhado este dia Aleluya. diante de Jeová, Esta su es Fazedor. no una idea de la iglesia, Esta não é uma ideia da no igreja, es una idea de los apóstoles não é uma ideia dos apóstolos o de los ou dos profetas. profetas. Hermanos, esta fue idea de Dios desde el comienzo de la creación. Esta foi a ideia de Deus desde o começo da criação. Es un lenguaje corporal É uma linguagem corporal que nosotros tenemos que adoptar, que hermanos. nós temos de adoptar, irmãos. El arrodillarnos y el postrarnos delante O de Dios. ajoelhar-nos e o prostrar-nos diante de Cuando Deus. yo estaba de la edad de Esteban Quando aproximadamente eu tinha aproximadamente a idade de Estevão y era ayudante en una obra, en una misión e era ajudante numa obra, numa missão en la República na Argentina, República Argentina, estuvimos trabajando allí en la frontera del lado argentino por algunos años, estivemos a trabalhar na fronteira do lado argentino por alguns en la anos, ciudad de Concordia, Entre na cidade Ríos. de Concórdia.
Y allí, hermanos, frecuentemente nos enfrentábamos a unas potestades del enemigo muy poderosas. E ali frequentemente enfrentávamos umas potestades do inimigo muito poderosas. En Argentina siempre ha habido mucha idolatría. Na Argentina sempre tem havido muita Y idolatria. en una ocasión trajeron a una niña epiléptica a la reunión. E numa ocasião trouxeram uma criança epiléptica, a reunião, Una niña. uma menina. Y el ministro con el cual yo trabajaba, al que yo ayudaba, E o ministro com o qual eu trabalhava, o que eu se dio ajudava, cuenta que eso no era una epilepsia normal o natural, reparou que não era uma epilepsia normal ou natural, sino que era un espíritu de enfermedad. senão que era um espírito de enfermidade. Y invitó a todos a reprender el demonio. E convidou a todos a repreender o demónio. Y en el instante en que lo reprendimos, éramos como unos 25 hermanos. E no instante que o repreendimos, El demonio éramos salió de la 25 niña. irmãos. O demónio saiu da menina La niña se quedó dormida e a menina ficou adormecida. y luego supimos que el Señor la había libertado completamente. E logo reparamos que o Senhor tinha libertado completamente. Se terminó la reunión, Acabou todos a nos reunião, fuimos. todos fomos embora. Nosotros regresamos a Salto, Nós Uruguay. voltamos a Salto, Uruguai. Y en aquel tiempo yo tenía un hermano pequeño, todavía lo tengo. E naquele tempo eu tinha um irmão pequeno, Lo ainda único que tenho, ahora está más grande que yo. só que agora está maior do que eu. Y él tendría tal vez como unos 3 años. E ele se calhar teria uns 3 anos Y salió a recibirme a la puerta de la casa. e saiu para receber-me à porta da casa. Yo me bajé de la moto Eu baixei da moto y él me abrazó. e ele me abraçou. Y luego se metió para adentro. E logo voltou para dentro. Yo me senté a comer. Eu sentei-me para comer. Cuando de repente él, que estaba sentadito ahí, Quando de repente ele que estava En la sentado ali sala. na sala quedó con sus ojitos en blanco ficou com os olhos em branco y comenzó a tener epilepsias. e começou a ter epilepsias. Y este hermano me va a pagar la cena hoy. Al que le suene el celular en el culto le paga la cena al pastor, hermano, está bueno. Y saben, hermanos, que yo no me di cuenta que mi hermanito estaba teniendo un ataque de epilepsia, E sabem, eu não reparar que o meu irmão estava a ter um ataque de epilepsia, pero fue mi mamá la que se dio cuenta y corrió a él. mas foi a minha mãe que reparou e correu a Y ele lo colocó en una tina de agua fría e colocou numa tina de água fria y trató junto con mi papá de sacarle la lengua porque se estaba asfixiando con su propia lengua. e tratou de tirar a língua porque estaba a asfixiar-se com a sua própria Pero el língua. niño se desmayó, quedó completamente del color de la camisa de Ezequiel Mas ele desmaiou, ficou com a cor da camisa de y Ezequiel. supimos que la ambulancia no iba a llegar a tiempo para salvarlo E nós soubemos que a ambulância não ia chegar a tempo para salvá-lo, porque él se había muerto en ese momento. pois ele tinha morto nesse momento. Ya tenía tal vez como unos 3 minutos sin respirar. Tinha se calhar uns 3 minutos sem Recuerdo a respirar. mi papá y mi mamá gritando la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Lembro-me do meu pai e a minha mãe a gritar o sangue de Cristo. Pero o lo sangue que de yo Cristo. hice fue diferente, hermanos. Mas o que eu fiz foi diferente. Lo que yo hice O que eu fiz fue esto, hermanos. foi isto, irmãos. Y esto es postrarnos en la presencia del E Señor. isto é prostrar-nos na presença do Senhor. Postrarse y adorar al Señor es esto, hermanos. Prostrar-se e adorar ao Senhor é isto, No irmãos. sé si me están viendo en YouTube también. Não sei se está a ver-me no YouTube também. Y lo único que yo decía era, E o único que eu dizia era: Señor, regrésale la vida a mi hermanito. Senhor, regresa a vida ao meu irmão. En el nombre de Jesús, Señor, regrésale la vida. No nome de Jesus, Senhor, regresa. No sé cuánto tiempo habré estado haciendo eso, Não sei completamente quanto tempo postrado, eu hermanos. estive ali a fazer isso completamente Pero en un prostrado. momento dado escuché que él dio un grito, Mas no momento dado eu ouvi que ele deu um grito, porque el Señor le había regresado la pois o vida. Senhor lhe deu a vida outra vez. Gloria a Dios. Glória a Deus. Samuel, si esta la ves, me la debes y se la debes al Señor sobre todo. Gloria a Dios. Glória a Hermanos, Deus. Irmãos, hay momentos en la vida en que lo único que nos queda há momentos na vida que o único que fica es postrarnos y adorar. é prostrar-nos e adorar. Pero le voy a decir al hermano ministro que está aquí Mas vou dizer ao irmão ministro que está y a aqui los hermanos diáconos que están aquí, e aos diáconos que estão aqui: nunca dejen de orar después que Dios hace un milagro. nunca deixem de orar depois que Deus faça um milagre. Porque el enemigo es vengativo, de esto yo ya les prediqué. Porque o inimigo é vingativo. Y yo he visto y hasta he también sufrido yo mismo toda clase de dificultades después de un culto de bendición. Eu tenho visto e tenho sofrido toda a classe de dificuldades depois do Porque culto de Satanás bênção. es vengativo, Porque hermanos, Satanás é vingativo, y es irmãos. astuto, E é astuto. y es cobarde también. Es cobarde Ir a también. meterse con un niño de 3 años. E meter-se com uma criança de No 3 quedó anos. contento con que lo quitamos de una niña de 5 años, se metió en uno de 3. Não ficou contente que o tiramos de uma criança de 5 anos e voltou Porque com um de así 3. trabaja él, hermanos. Porque assim trabalha ele. Pero con lo que él no contaba es que nosotros
nosotros tenemos un poder superior. Porque com o que ele não contava que nós Y temos es el poder poder superior. de la adoración a Dios. É o poder da adoração a Deus. Hay poder en la alabanza. Há poder no louvor. Hay poder en la adoración. Há poder na adoração. Si hay algo que Satanás teme, hermanos, Se há algo que Satanás teme, es irmãos, cuando tú y yo adoramos a Dios, é quando tu e eu adoramos a Deus. como lo estamos haciendo Como ahora. estamos a fazê-lo agora. No hay demonio que resista. Não há demônio que No hay resista. enfermedad que Não há resista. doença que resista. No hay problema, hermanos, que no se pueda resolver Não há problema que não se possa resolver. cuando adoramos a Dios. Quando adoramos a Deus. Pero para cerrar el consejo que estaba dando, Mas para fechar o conselho que eu estava a dar, siempre que Dios sane a alguien aquí. sempre que Deus cura alguém El aqui. domingo pasado el Señor volvió a hacer un milagro aquí. O domingo passado Deus voltou a fazer um 8 milagre días aqui. antes había sanado a nuestro futuro hermano Herminio, que ahora se va a bautizar. 8 dias antes ele curou a nosso irmão Hermínio, que agora irá Y el domingo batizar-se. pasado libertó a ese niño que está allí detrás, E o domingo hermanos. passado libertou aquela criança que está ali, irmãos. ¿Sí o no, Rebeca? Sim ou não? Un cambio total después que oramos por él. Alguien diga Uma mudança gloria a total. Dios. Alguém diga glória a Deus. Pero Mas le tenemos que dar toda la gloria a Dios temos de dar toda a glória a Deus. y le tenemos que cerrar toda puerta al enemigo Temos de fechar toda a porta ao y inimigo. decir, Señor, cúbrenos con tu E sangre. dizer, Senhor, cobre-nos. Señor, com a tua líbranos de sangue. toda represalia. Livra-nos de toda a represália. Porque si usted mira en la Biblia, hermanos, Porque se tu olhas na siempre que Bíblia, Dios hacía un milagro, sempre que Deus fazia um milagre, después venía el cobro. depois vinha o cobro. Elías hizo descender fuego del cielo, ¿te Elías fez acuerdas? descer fogo do Y después céu. la reina salió a perseguirlo y el pobre se tuvo que esconder en una E cueva. depois a rainha saiu a persegui-lo, o pobre escondeu-se numa... Pedro y Juan levantaron al paralítico en la puerta la hermosa. Pedro e João levantaram o paralítico Y na después porta. las autoridades de Jerusalén los metieron presos y los azotaron con látigo. E depois a autoridade meteu no preço e açoitaram com o látigo. Toda causa después genera un efecto. Eso es de la ley, ¿verdad? Natural. Toda causa depois Entonces usted debe saber que cuando Dios está bendiciendo, Depois debes saber que quando Deus va está a haber un abençoar, impacto positivo, para ver o impacto positivo, pero también va a venir un impacto opuesto que es negativo. também irá vir impacto Por eso es negativo. muy importante mantener la adoración, Por hermano. isso é muito importante manter a adoração, Esto irmãos. que hice recién aquí físicamente Isto que eu fiz aqui fisicamente representa humildad, representa humildade, representa dependencia de Dios. representa dependência de Ahí Deus. estaban mis padres, creo que andaba otro hermano o Lá hermana estavam os mía, meus pais e os llamando, meu irmão, llamando a la ambulancia. a chamar a ambulância. Yo no critico que dependamos de una ambulancia o de un Não médico, critico que dependemos de uma ambulância pero ou cuando médico, ellos se les ocurrió llegar, que fue como 20 minutos después, mas quando eles repararam em chegar, que foi como 20 no minutos hubieran depois, podido hacer nada por mi hermano. não teriam conseguido fazer Pero nada Jesucristo por mim, sí. irmão. Mas Jesus Cristo sim. Pero Cristo sí. Mas Cristo sim. Y adoración es eso, depender de Él. E adoração é isso, é depender dele. Cuando el hombre no puede, Quando o homem não consegue, cuando nadie puede, quando ninguém pode, Señor, tú puedes. Senhor, tu Y podes. te adoramos por eso, gloria a adoramos por Dios. isso, glória a Alguien dele gloria a Dios. Alguém dê glória a Deus. Hermanos, entonces quiero cerrar lo del domingo pasado Então, irmãos, eu quero fechar o do domingo passado y llevarles al verso 7. e levar-vos ao verso 7. Estamos en el Salmo 95, Estamos no Salmo 95, donde nos da la razón de por qué nos debemos postrar. onde nos dá a razão de porquê nos devemos mostrar. Sencillamente dice el verso 7, porque Él es nuestro Dios. Diz o verso 7, porque Ele é o nosso Deus. Iglesia amada, alguien diga, Él es mi Dios. Irmã, igreja amada, para alguém diga, és o meu Deus. Todos digamos, Él es nuestro Dios. Todos digamos, Ele é o nosso Deus. Debemos decirlo con satisfacción, hermano. Devemos dizê-lo com satisfação, Debemos irmão. decirlo con alegría, casi que con Com orgullo. alegria, quase com orgulho. Él es nuestro Dios. Ele é o nosso Deus. Sí, Señor, gloria Sí, a Señor, Dios. gloria a Dios. ¿Y cuál es la mejor manera de reconocer que Él es nuestro E Dios? qual é a melhor maneira de reconhecer que Ele é o nosso Mediante Deus? la adoración. Mediante a adoração. Porque Él es el único digno de ser Porque Ele é o adorado. único digno de ser louvado. Así que por el mismo hecho de adorarlo, Porque pelo mesmo fato de adorar, estamos reconociendo que Él es nuestro Dios. estamos a reconhecer que Ele é o nosso Y Deus. que nosotros somos, verso 7, que el nós pueblo de su prado O povo do seu prado y ovejas de su mano. e ovelhas da sua mão. Esto es lo más apropiado que alguien puede hacer, hermanos. Isto é o mais apropriado que alguém pode fazer, irmãos. ¿Qué cosa, pastor? O quê, pastor? Adorar a Dios. Adorar a Deus. No hay actividad más sublime, dijimos eso en el primer mensaje. Não há atividade mais sublime, dizemos Por lo isso na tanto, no hay primeira nada más mensagem. apropiado que nosotros podamos hacer que adorar a Portanto, Dios. não há nada mais apropriado que fazer senão adorar a Deus. Aleluya. Mira al que está a tu costado y dile, sé un Olha o adorador. que está a pedir a ti e diz-lhe ser um adorador. Antes que todo. Antes do que tudo. Cuando te pregunten, ¿tú qué eres?
Quando perguntem, tu o que és? Yo soy albañil. Eu sou albañil. Yo soy maestra. Eu sou mestre. Yo soy pastor. Eu sou pastor. Yo soy músico. Eu sou músico. No. Tú di, yo soy un adorador Tu de dizes, eu Dios. sou um adorador de Deus. Aleluya. Yo soy Aleluia. adorador de Eu Dios. sou adorador de Deus. Aleluya. Aleluia. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Pero el verso 7 no termina ahí. Mas o verso 7 não acaba aí. Dice que Él es nuestro Dios. Diz que Ele é o nosso Dice que Deus. nosotros somos ovejas de su mano. Diz que nós somos ovelhas da sua mão. Que eso también da para otro sermón, Que ¿verdad? também dá para outro Porque sermão. está diciendo que el Señor nos tiene en su mano, nos protege, nos Porque cuida, está a dizer que gloria o a Senhor Dios. nos tem na sua mão, nos protege, Pero nos cuida. permítanme ir a la última parte del verso. Mas deixa-me ir à última parte do Y allí verso. agrega una frase que parece como descolgada del texto. E ali aparece uma frase que parece despendurada do texto. Parecería que se equivocó el que le puso los versículos a la Biblia Parece que errou o que pôs os versículos y à que esta Bíblia. frase debería haber quedado en el siguiente E versículo, que esta frase deveria ter ficado no seguinte versículo. pero se quedó aquí. Mas ficou aqui. Y dice, si oyereis hoy su voz. ¿Lo han visto? E diz, se ouvireis hoje a sua voz. Gloria a Dios. Glória a Deus. Él es nuestro Dios, Ele é nosso Deus. nosotros somos sus ovejas, Nós somos as suas ovelhas. si oímos su voz. Se ouvirmos sua voz. No está descolocada la frase, está bien colocada. Não está descolocada, está muito bem colocada. Y luego agrega en el verso 8, no endurezcáis vuestro corazón, E logo dice. acrescenta no versículo 8, não endureçais o vosso coração. Hermanos, ¿por qué oír la voz de Dios se incluye en un versículo que viene hablando de la adoración? Porque se ouvires a sua voz está encaixado num versículo que fala da adoração. El secreto maravilloso es este. O segredo maravilhoso é este. Al adorar a Dios Ao adorar a Deus, es cuando realmente oímos su voz. é quando realmente ouvimos a sua voz. No es cantando. Não é a cantar. Pues a veces Dios tiene que levantar la voz y aún cantando la oímos. E às vezes tem de levantar a sua voz e às vezes até a cantar ouvimos. A veces hasta estamos haciendo otras cosas y Dios nos habla. Às vezes estamos a fazer outras coisas e Deus nos Pero el fala. momento culmina, el momento preciso, ideal en que Dios nos va a hablar siempre es cuando le estamos adorando. Mas o momento preciso, ideal para Deus nos falar é quando nós estamos a adorar. Porque cuando adoramos, hermanos, dejamos de hablar, Porque quando adoramos, irmãos, deixamos de falar. porque adoptamos, como hice recién, una actitud de reverencia delante de Porque Dios. adotamos, como quando eu fiz recém, reverência En diante que de no Deus. solo no nos atrevemos a abrir los ojos, Em que não só não atrevemos a abrir os olhos, ni a levantar la cabeza, nem a levantar a cabeça, sino que ni siquiera nos atrevemos a decir algo. senão que nem sequer nos atrevemos a dizer algo. Yo no sé a cuántos les pasará lo que a mí me pasa, Eu não hermano. sei quantos acontecerá aquilo que Pero a hay mim me veces que yo acontece. llego a mi lugar de oración como con la intención de decirle varias cosas a Dios. Mas às vezes chego ao meu lugar de oração com a intenção de dizer várias coisas Y a Deus. traigo E peticiones, trago petições, traigo trago preocupaciones, preocupações, traigo hasta quejas. até trago queixas. Todos los pastores creo tenemos muchas quejas. Todos os pastores temos muitas queixas. Pero hay un punto, hermanos, que hay algo que me sucede y es que me siento avergonzado Mas há ponto que algo acontece e eu sinto-me y avergonçado. pienso que no tengo derecho ni de quejarme, ni de pedirle, ni de reclamar nada. E eu penso que não tenho direito de falar, de pedir. Y de termino nada. llorando y termino confesando a Dios mis faltas E acabo por chorar e acabo por confessar a Deus as faltas y me quedo callado. e fico calado. Y allí, hermanos, es donde Dios me regala muchos de los sermones que ustedes escuchan. E ali é onde Deus me dá muitos Porque Dios dos me sermões habla, que- hermanos. Porque Deus me fala, irmãos. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que acallar primero nuestra propia voz, Mas nuestra para que isso alma aconteça, nós temos de calar a nossa própria voz, a nossa alma y esperar en e Él. esperar nele. A veces Dios quiere hablar, a veces Dios no quiere hablar. Às vezes Deus quer falar, às vezes não quer falar. Y la verdad, hermanos, es que le tememos al silencio. E, na verdade, nós temos medo do silêncio. Y más hoy día que vivimos rodeados de tanto ruido, E mais hoje em dia que vivemos rodeados de tanto es barulho. como que no queremos el silencio. É como que não queremos o silêncio. Pero hermanos, hay un momento que es para guardar silencio. Mas, irmãos, há momento que é para guardar silêncio. Aunque no sepamos cuánto va a durar ese silencio. Embora não saibamos quanto vai durar esse silêncio. ¿Cuántos creen que es importante guardar silencio delante de Dios Quantos también? pensam que é importante guardar silêncio na presença De este Deus? consejo está llena la Biblia, hermanos. Deste conselho a Bíblia está cheia. De hecho, irmãos. cuando Juan estaba recibiendo la visión que escribió en Apocalipsis, De facto, quando João estava a receber a visão que recebeu em Apocalipse, dice que hubo silencio en el cielo por media hora. disse que houve silêncio no céu por meia hora.
¿Qué pasaría, hermanos, si ahora hiciéramos un silencio de media hora? O que aconteceria, irmãos, se fizéssemos silêncio de meia hora? Muchos se sentirían incómodos tal vez, Muitos se sentiriam incómodos, se no calhar. sabrían qué hacer con sus manos, con Não sus saberiam pies, o que con su fazer com as suas cabeza. mãos, seus pés, sua 10 cabeça. minutos yo creo que ya sería bastante tiempo para todos, 10 minutos acho que seria bastante tempo para pero todos. nos ha ocurrido a veces, Mas hermanos. nos tem acontecido às Tengo vezes. hermanos que son testigos aquí Tenho irmãos que são testigos de aqui que a veces el Espíritu Santo es lo que ha deseado, de que às vezes é o Espírito Santo o que tem desejado que todos callemos porque Él quiere hablar, que todos calemos porque Ele quer falar. porque hay un mover del Espíritu Santo que es tranquilo Porque é um mexer do Espírito Santo que é tranquilo. y es un ambiente, es un momento en el que el Señor desea transmitir algo a la iglesia. E é um ambiente que Deus deseja transmitir algo à igreja. Isabel es testigo, Manuel no, porque tenía 4 meses de edad cuando esto ocurrió. Isabel testigo, eu não, porque eu tinha 4 meses de idade. Estábamos en una convención de ministros en los Estados Unidos Estávamos numa convenção de ministros nos Estados Unidos. y recuerdo muy bien lo que el predicador estaba diciendo. Eu lembro-me muito bem do que o pregador estava a dizer. Él estaba predicando sobre aquel texto del rey David donde dice: ningún hueso suyo será quebrantado. Eu lembro-me que estava a falar do versículo onde o rei David disse: nenhum osso dele será quebrantado. Y esa profecía se cumplió en el Calvario porque a Jesús no le tuvieron que quebrar las piernas para que muriera. E a profecia cumpriu-se no Calvário porque não tiveram de quebrar as pernas para ele morrer. Él murió por causa de que se desangró completamente. Ele morreu por causa de que se desangrou completamente. Y dice: para que se cumpliera la escritura, ningún hueso suyo será quebrantado. Para que se cumprisse a escritura de nenhum osso dele será quebrantado. Y cuando el predicador, un excelente predicador, iba a dar la conclusión del E mensaje quando o pregador, um excelente pregador, ia dar a conclusão da mensagem, a los más de 2000 pastores y ministros que estábamos ahí con nuestras esposas, os mais de 2000 pastores e ministros que estávamos com as nossas esposas, se quedó sin habla. ficou sem poder No falar. que se quedara mudo, Não ficou mudo, pero sencillamente ya no pudo continuar hablando. mas não conseguiu continuar a falar. Y nos dimos cuenta de que estaba en un éxtasis el hermano en el púlpito, E nós reparamos que ele estava no êxtase, porque su mirada estaba perdida, estaba en otro lugar, no ahí. porque o seu olhar estava noutro lugar, não Y ali. lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, a rodar por sus mejillas. E lágrimas começaram a cair pelos. Y luego, hermanos, después de varios minutos en que todos de pie esperábamos la conclusión, Enquanto todos de pé ficamos à espera da conclusão. en algún lugar de aquel gran auditorio comenzó un llanto. ¿Te acuerdas, Em Isabel? algum lugar daquele auditório começou choro. Yo pensaba que era alguien que estaba en el salón, pero nunca estuve convencido de eso. Eu pensava que era alguém que estava na sala, mas não. Yo creo que aquel llanto venía del mundo espiritual, que no era nadie que estuviera ahí. Aquele choro vinha do mundo espiritual. Había não un era llanto, ninguém. hermanos, que venía de algún lugar De algum lugar vinha esse choro. y llenaba todo aquel salón, ese llanto, E enchia toda a sala, como de un ángel. como de anjo. Y así estuvo, hermanos, mucho rato, no sabemos cuánto. E ele assim esteve por muito tempo. Pueden Não haber sabemos pasado 10, 15 minutos, yo no sé. Podiam ter passado 10, Pero 15 todos estábamos ahí, hermanos, en un éxtasis también junto con el predicador. Mas nós todos estávamos ali no éxtase também junto ao Cuando de pregador. pronto el llanto cesó, Quando de pronto o llanto, y aquí o choro cerca de parou, nosotros dos estaba un obispo muy conocido de la asamblea e perto de nós estava bispo muito conhecido da Assembleia que comenzó a interpretar lo que aquel llanto, que luego se mezcló con lenguas, estaba diciendo. Ele começou a interpretar o que aquele choro estava a dizer misturado com línguas. Y comenzó a dar confirmación al sermón que se había predicado, la conclusión que no se había dado, E começou a dar a confirmação e a conclusão daquilo que nós la dio el tínhamos Espíritu Santo en ese dado. A deu o momento. Espírito Santo nesse momento. Esto fue en 2008. Isto foi no Se 2008. profetizó para la Asamblea Apostólica en aquel momento. Foi profetizado para a Assembleia Yo no voy a dar Apostólica naquele detalles de momento. la profecía, Não vou dar detalhes da pero profecia, el resumen sería este, mas hermanos. o resumo seria este. Dijo el Espíritu Santo: van a venir tiempos muy peligrosos. Disse o Espírito Santo, vão vir tempos muito Se van a perigosos. levantar ataques contra la iglesia, Vão se levantar ataques contra a igreja, de los de afuera y de los de adentro. dos de fora e dos de dentro. Van a venir campañas de descrédito, Vão vir campanhas de descrédito, van a venir críticas, vão vir críticas, van a venir persecuciones contra los vão vir pastores, perseguições contra os pastores, van a venir persecuciones contra el cuerpo de vão Cristo. vir perseguições contra o corpo Pero de aunque el Cristo. cuerpo de Cristo sufra laceraciones, Mas embora o corpo de Cristo sofra lacerações, heridas profundas, feridas profundas, ningún hueso suyo será quebrado. nenhum osso seu será quebrantado. Ningún hueso suyo. Nenhum osso seu.
Y el Espíritu Santo dio a entender en esa profecía E o Espírito Santo deu a entender nessa profecia que los huesos, que os ossos, o sea, el esqueleto de este cuerpo, o esqueleto deste es corpo, nuestra doctrina, é a nossa doutrina, es nuestra fe. é a nossa fé. Nosotros tenemos muchas cosas bonitas en la iglesia, pero hay algo que es fundamental, Nós temos muitas coisas bonitas na igreja, mas algo que le da fundamental, firmeza, que le da estructura a la que dá iglesia. estrutura e firmeza Y esa à es igreja, la doctrina apostólica, que é a hermanos. doutrina apostólica, irmãos. Entonces, aunque la iglesia sufra muchas cosas negativas, Então, embora a igreja sofra muitas pero el coisas Señor negativas, nos ha dado la tranquilidad de que nuestra doctrina, hermanos, no va a ser alterada. mas Ele nos deu a tranquilidade de que a nossa doutrina não irá ser alterada. Que este cuerpo se va a mantener firme, hermanos, en la fe que una vez le ha sido dada por el Señor. Que este corpo se irá Gloria a manter Dios. firme na fé daquilo Alguien que já dele foi dado. gracias a Alguém Él. de graças a Ele. ¿Cómo fue que eso sucedió, hermanos? Como foi que isso aconteceu, irmãos? Porque había un ambiente de adoración en la iglesia. Porque havia um ambiente de adoração. na ¿Cuántos igreja. quieren que el Señor nos hable de esa manera? Quantos querem que o Senhor nos fale dessa forma? ¿Cuál es el secreto Qual é o segredo que debemos hacer? que devemos fazer? Debemos adorar al Señor. Devemos adorar ao Senhor. Yo me quedaría aquí, hermanos, toda la tarde contándoles testimonios de estos. Eu ficaria toda a tarde a contar testemunhas deste. Dios ha hecho cosas tremendas en Colombia. No sé cuántas veces se manifestó así el Señor también. Deus tem feito muitas coisas dessas em Colômbia, não sei quantas vezes aconteceu. A veces algo estábamos cantando, estábamos adorando. parecido. Às vezes estávamos a cantar e estávamos a Y adorar. era como olas que venían. E eram como ondas Y que de vinham. repente todo subía el volumen, la alabanza. E de repente subia o volume. Pero do no había louvor. nada ensayado, no era algo que habíamos preparado nosotros. Mas não era nada ensaiado, não era nada Además, yo que no sé ni tivéssemos cómo era que preparado. eso sucedía. Não sei como é Cuando que de isso repente acontecia. todo se silenciaba, Quando de hermanos. repente tudo ficava em Y silêncio. alguien era tomado por el Espíritu del Señor y comenzaba a hablar nuevas lenguas. E alguém era tomado pelo Espírito do Senhor e começava a falar novas Una línguas. hermana, una joven. Uma irmã, uma jovem. Y luego se hacía un silencio de nuevo y alguien comenzaba a interpretar aquellas lenguas. E logo fazia um silêncio de novo e alguém começava a interpretar essas Yo, línguas. una de las últimas que recuerdo fue en Medellín, Uma das últimas que eu me lembro foi em Medellín, en que una hermana que ya falleció comenzó a hablar en lenguas. onde uma irmã que já faleceu começou a falar Y em yo línguas. esperé y oré y esperé y oré por la interpretación porque yo no estaba entendiendo. E eu esperei e orei pela interpretação porque eu não estava a Porque perceber. hasta donde yo sé no tengo ese don de interpretar lenguas. Porque onde eu sei, não tenho esse dom. Pero de interpretar línguas. le lloré al Señor y le dije, Señor, si no hay nadie que interprete, Señor, dame a mí la interpretación, por lo Senhor, menos e eu esta chorei ao vez. Senhor e pedindo para Ele me deixar interpretar esta vez, pelo menos. Y habían como 100 hermanos esa E tarde havia pelo o menos esa 100 mañana irmãos essa manhã y el Señor me dio la interpretación. e o Senhor deu uma interpretação. Y era nada más una frase, hermanos, que se repetía y se repetía muchas E era veces. somente uma frase que se repetia. Y era el mais Señor uma vez. diciendo, yo estoy aquí por unos pocos. Era o Senhor dizer: Eu estou aqui por uns poucos. Estoy aquí por unos pocos. Estou aqui por uns poucos. ¿Te acuerdas, hermano Eva? Lembra-se, Hermana irmão? Viviana. El Señor habló esse domingo, O Senhor falou esse domingo, casi como lo que hablamos de la ofrenda hace un rato. quase do que falamos da oferta. Que no significa que yo venga al culto y me siente ahí. Não significa que se eu venho Que ao Dios culto e esté sento-me aí, aceptándome. Deus esteja a aceitar-me. Yo puedo ser rechazado por Posso el ser Señor. rejeitado. Yo puedo nada más estar físicamente ahí, Posso estar fisicamente pero ali, espiritualmente desconectado del cuerpo de mas Cristo. espiritualmente desconectado do corpo de Cristo. Y yo ser una razón para que Dios no venga. E eu ser uma razão para que Deus Pero não qué venha. bueno que hay otros que son una razón para que Dios venga. Mas que bom que há outros que são uma razão para que Deus Pero a não veces venha. son la minoría. Mas às vezes são a minoria. A veces son pocos hermanos los que en la semana le buscaron a Dios de Às vezes são corazón. poucos dos que aqueles procuraram de Y eso Deus. se ve de reflejado coração. el domingo en el culto. Isso vai ser refletido no domingo. Que no claro, serviço. no puede ser que vivamos en pecado toda la semana y después queramos la presencia de Dios el domingo. No, no Não va a pode ser que suceder. vivamos em pecado toda a semana e depois venhamos a adorar no Y serviço. eso, hermanos, a mí me ha quedado grabado para siempre cuando el Señor dijo aquel día domingo, yo estoy aquí por unos pocos. Isso me tem ficado gravado para sempre quando o Senhor veio naquele domingo. Porque dizer, eu estou aqui por pienso uns que no se poucos. trata de juntar grandes multitudes como algunos enseñan. Porque penso que não se trata de juntar várias multitudes, como alguns No, yo ensinam. no estoy en contra de que se llene la casa de Dios con Não hermanos, estou em contra de que se encha a casa de Deus com irmãos. pero de lo que sí estoy en contra Mas do que sim estou em contra es de que nos reunamos una multitud para ofrecer falsa adoración a Dios. é que nos reunamos uma multidão para oferecer falsa adoração Si a Deus. podemos ser muchos, gloria a Dios. Se podemos ser muitos, glória a Pero es Deus. mejor que seamos pocos y sinceros, hermanos, Mas é melhor que sejamos poucos e a que sinceros. seamos muchos insinceros. A que sejamos muitos e sinceros. Para que el Señor no tenga que dar esa triste noticia, estoy aquí por unos pocos. Para que Deus não tenha de dar essa triste notícia de estou Alguém por uns diga amém. poucos. Alguém diga No amém. les iba a contar todas estas cosas, hermanos, Não ia contar todas estas coisas. pero creo irmãos. que pueden ejemplificar muy bien la importancia que tiene la adoración. Mas acho que podem dar exemplo muito bem. Puedes levantar o que tus é manos a junto adoração. conmigo
Podes levantar as tuas mãos y dicer, Señor, yo quiero que tú estés aquí por mí e también. dizer, Senhor, eu quero que tu estejas aqui por mim Yo também. no quiero ser de los que resta, Eu não quero ser daqueles que yo restam. quiero ser de los que suma, Eu quero ser daqueles que somam. de los que atrae tu presencia, Dos que Señor. atraem a tua presença. Y para Senhor. eso, Señor, yo te voy a adorar. E para isso, Senhor, eu vou te adorar. Yo me voy a humillar, Eu vou me Señor. humilhar, Senhor. Yo voy a ser un puente y no un muro, Eu vou ser Señor. uma ponte e não uma muralha. En el Senhor. nombre de No Jesús. nome de Jesus. Aleluya. ¿Están aquí, hermanos? ¿Están aquí? Estão aqui, irmãos. ¿Están conmigo, hermanos, esta Estão comigo tarde? nesta tarde. Muy bien, hermanos. Esto fue lo que me quedó pendiente. Lo traté de resumir, pero creo que no lo logré. Isto foi o que ficou do sábado passado. Tentei Podemos, resumir. podemos resumir todo en una progresión de 3 pasos. Podemos resumir tudo numa progressão de 3 passos. Alabamos a Dios con voz de júbilo y con gratitud y así entramos en su presencia. Louvamos a Deus com voz de júbilo e grandioso, assim entramos na sua presença. Después pasamos a una actitud de adoración, que es la actitud apropiada delante del omnipotente Dios. Depois vamos com uma atitude de adoração, que é a atitude apropriada diante de Deus. Y al tomar esa actitud de adoración podemos oír su voz. E depois de tomar essa atitude de adoração, podemos ouvir a sua voz. Hermano, la meta no es dar gracias, A meta não é la agradecer, meta no es cantar, não é cantar, la meta no es ofrendar, não é ofertar, la meta no es oír el mensaje de la não é palabra. ouvir a mensagem da palavra. La meta, hermanos, es adorar a Dios para que Él nos pueda A hablar. meta é adorar a Deus para que Ele nos possa falar. ¿Cuántos quieren irse hoy domingo 14 de agosto habiendo oído a Dios hablarles? Quantos querem ir hoje, aquele domingo 14, para ir a Deus falar? Alguien dígale, háblame, Señor. Alguém diga, fala-me, Senhor. Como dice un canto, háblame que es por mi bien, Señor. Como diz um canto, fala-me que é por meu Y bem. a veces el Señor nos va a reprender. E às vezes o Senhor nos irá A veces el repreender. Señor nos va a decir, hey, vas mal, E às vezes o Senhor nos irá dizer, ei, vais mal, pero es por mi bien. mas é pelo meu Alguien bem. diga, háblame, Señor. Alguém diga, fala-me, Senhor. Aunque no me guste lo que voy a escuchar. Embora não goste do que eu vou ouvir. Háblame, Señor. Fala-me, Senhor. Gloria a Dios. Glória a Deus. Amén, amados hermanos. Amém, amados irmãos. Ahora vamos a mirar cómo debe ser nuestra adoración. Agora vamos olhar como deve ser a nossa Yo adoração. les he estado hablando mucho del por qué, del para qué. Já falamos muito do porquê e do para Pero quê. ahora, y para concluir la serie, les voy a enseñar cómo debemos adorar. ¿Cuántos quieren aprender cómo? E agora, e para concluir a série, vamos falar de como devemos Pero no es adorar. lo que a mí me parece, no es lo que alguien por ahí me enseñó. Mas não é o que a mim me parece, não é o que alguém me Vamos a ensinou. hablar de cómo el creador de la adoración, el diseñador de la adoración quiere que le adoremos. Mas vamos falar de como o criador da adoração e o diseñador Él da es el dueño de la adoración. quer que adoremos. Ele é o dono da Él la adoração. hizo para darnos a nosotros un instrumento para acercarnos a Él. Ele a fez para dar-nos um instrumento para aproximarmos Así dele. que no creo que nadie pueda hablar mejor que Él sobre la adoración. Portanto, eu acho que ninguém pode falar melhor do que ele da Dejemos adoração. al rey David, Deixemos ao rei David. dejemos a otros profetas Deixemos outros profetas. y vayamos al Evangelio en Juan capítulo E 4. vamos ao Evangelho em João capítulo 4. Voy a tratar de ser breve, Vou hermanos. tratar de ser breve, irmãos. Este capítulo es muy conocido. Este capítulo é muito conhecido. Aquí Jesús está hablando con una mujer samaritana junto al pozo de Jacob, Aqui Jesus está a falar de uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. para sorpresa de sus discípulos, ¿verdad? Para a surpresa dos seus Porque discípulos. número uno, un maestro no hablaba con mujeres, Porque número um mestre não falava com mulheres. y número dos, un judío no hablaba con samaritanos. Número um judeu não falava com Entonces samaritanos. Jesús quebró todas esas reglas Então Jesus quebrou todas as regras y le pidió agua a aquella mujer. ¿Se acuerdan, e hermanos? pediu água àquela mulher. Y hay todo un diálogo en el cual no voy a entrar. E houve todo um diálogo no qual não vou Les voy a entrar. llevar directo al versículo 23, Vou levar direto ao versículo 23, donde Jesús, respondiendo a ciertas preguntas de la mujer, onde Jesus de responder a certas perguntas da mulher. ustedes estudianlas después, Vocês estudem-as depois. le dice, mas la hora viene y ahora es Mas agora vem e agora é cuando los verdaderos adoradores quando os verdadeiros adoradores adorarán al Padre adorarão ao Pai conmigo en espíritu comigo, em espírito y en verdad. E em verdade. Porque también el Padre Porque também o Pai, tales adoradores busca que le adoren. tais adoradores procura que eu adore. Bueno, sí tengo que aclarar el porqué de esto, ¿verdad? Tenho de aclarar o porquê La disto, mujer verdade? estaba muy preocupada por los sacrificios, A mulher estava muito preocupada pelos que sacrifícios. dónde se debían ofrecer, Onde se deviam oferecer? que quién era el pueblo, quién no era el pueblo, Quem era o povo, quem não era o que povo? cuál era la ciudad, cuál no era. Qual era a cidade, qual não era? Y Jesús
Jesús, al responderle así, como dice el verso 23, E Jesus, a responder assim, como diz o lo que verso le está 23, diciendo es, no se trata del lugar, ni se trata de lo que le ofrezcan. estava a dizer, não se trata do lugar nem do que eu lhe Otra ofereçam. vez, se trata del corazón con que Mais lo uma hace. vez, trata-se do coração com que o O faço. sea, puede ser que no estés en Jerusalén, Pode ser que não estejas em puede que no Jerusalém, estés en Samaria, pode que não estejas em porque eran las Samaria, dos ciudades que se disputaban el protagonismo. porque eram as duas cidades que No disputavam interesa o dónde protagonismo. estés, Não interessa no onde interesa estejas. si vas caminando o estás sentado. Não interessa se estás a caminhar ou estás Lo sentado. que Dios está mirando es tu corazón, Deus está a olhar iglesia. o teu coração. Lo que Dios igreja. está buscando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gloria a Dios. Glória a Deus. Qué extraordinaria afirmación, hermanos. Que extraordinária afirmação. El irmão. Dios Todopoderoso, O Deus el Todo-Poderoso. creador del cielo y de la O tierra, Criador do céu e da terra. el que es Rey soberano, O que é Deus el soberano. que es absoluto y no tiene necesidad de Que é nada, absoluto e não tem necessidade de nada. anda buscando adoradores. Anda à procura de adoradores. Anda buscando. Anda à procura. ¿Dónde hay uno? Onde é um? ¿Dónde encuentro yo un adorador? Onde encontrei um adorador? Él va a Sintra y busca. Ele vai para Él Sintra va e a procura. Cascais y busca. Va a Montillo y busca. Vai para Cascais, Va vai para para Montijo e Oeiras, va procura. para Lisboa, Oeiras, va para Cacém. Lisboa, vai para Cacém. Aleluya, dice, a ver si aquí encuentro yo un adorador. Vamos ver se aqui encontrei um Oh, adorador. hermano, ¿quién le dice amén a Jesús? Quem diz amém a Jesus? ¿Quién le dice, Señor, aquí estoy yo, Señor? Quem diz, Senhor, aqui estou. Yo te voy a adorar. Eu vou te adorar. Yo voy a hacer lo que tú me pides, Eu vou fazer o Señor. que tu me peças, Senhor. Hermanos, esa no es una carga, ese es un privilegio. Essa não é uma carga, é um privilégio, irmãos. Qué privilegio el nuestro, Que privilégio o nosso. que adoremos a Dios. Que adoremos a Deus. Aquella gente, hermanos, no podía hacerlo, Aquelas pessoas não podiam fazê-lo. porque todavía Jesús no había dado su vida en el Calvario. Porque ainda Jesus não tinha dado a sua vida Alguien no levante sus Calvário. manos y dele gracias que vive a este lado de la cruz. Alguém levanta as suas mãos e diga que vive deste lado da Alguien cruz. dele gloria porque puede adorar con libertad al Señor. Alguém de glória porque pode adorar com liberdade Mucha ao Senhor. gente saludó estas cosas de lejos, dice el libro de Hebreos. Muitas pessoas cumprimentaram estas coisas de longe, O sea, como diz las o livro de Hebreus. anhelaron, pero no las pudieron vivir. Ou seja, as anseiaram, mas não conseguiram Y vivê-las. nosotros aquí estamos adorando a Dios, hermanos. Aqui estamos a adorar a Deus, irmãos. Pero tenemos que hacerlo como Él dice. Mas temos de fazê-lo como Ele diz. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Temos de adorá-lo em espírito e em Y verdade. Jesús continúa hablando en el verso 24 E Jesus continua a falar no verso y nos 24 dice el porqué de esto. e nos diz o porquê disto. Esta exigencia de Él, estas condiciones que Él Esta pone, exigência dele, estas condições que Ele põe, son por una razón sencilla, hermanos. são por uma razão. Verso 24 dice, Dios es O espíritu. verso 24 diz: Deus é espírito. Eso es todo. Isso é tudo. No es complicado. Tres palabritas. Não é complicado, é três Dios es palavrinhas. espíritu. Deus é espírito. ¿Se acuerdan que dije Dios no habita en templos hechos de manos humanas? Lembram-se daquilo que diz que Deus não habita em templos de mãos Aquí está el humanas. porqué, porque Dios es espíritu. Aqui está o porquê, porque Deus é espírito. Dijo David, los cielos no le pueden contener. Disse Davi: os céus não podem. Los cielos de los cielos tampoco le pueden contener. Os céus dos céus também não o podem. Ese conter. universo que el telescopio más potente del mundo está explorando ahora mismo, Esse universo que o telescópio mais potente do mundo está a tan explorar, grande como es ese universo que nos tão rodea, grande como é o universo que nos no es rodeia, capaz de contener a nuestro Dios. não é capaz de conter Nuestro o Dios nosso es Deus. mayor que ese universo. Nosso Deus é maior daquele universo. Por eso dice, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Por isso diz: os céus dos céus não o podem conter. ¿Qué casa le prepararé? Dijo David. Que casa irei preparar? disse ¿Acaso Davi. Dios va a habitar en un templo de barro? ¿Acaso Deus irá habitar num templo ¿Acaso de Dios barro? puede vivir en un edificio? Deus pode viver num edifício? No, hermanos. Não, irmãos. Dios es espíritu. Deus é espírito. Pero porque Él es espíritu, Mas porque Ele é espírito, es necesario é necessário que los que le adoran que os que o adoram lo adoren en espíritu o adorem em espírito y en verdad. e em verdade. ¿Qué significa en espíritu? O que significa em espírito? Bueno, básicamente significa que cuando yo adoro a Dios, Basicamente significa que quando eu adoro a mi Deus, espíritu se relaciona con su espíritu. o meu espírito relaciona-se com o seu espírito. Se produce una conexión, hermanos. Se produz uma conexão, irmãos. Yo tengo un vecino que conecta todos los días su carro eléctrico ahí en un enchufe. Eu tenho um vizinho que conecta todos os dias, tem um carro Y elétrico. yo paso y veo el cablecito ese conectado ahí. Eu passo e vejo o carro ali. El carro se está preparando
preparando, ¿verdad? Para después llevar al vecino a su trabajo. O carro está a preparar-se para levar o Está vizinho ao agarrando trabalho. energía. Está a pegar Aleluya. energia. Eso mismo es lo que le sucede al espíritu tuyo y mío, hermano. Isso mesmo é o que acontece ao espírito teu e Cuando meu, tú irmão. y yo adoramos al Señor. Quando adoramos ao Senhor, Aleluya, nuestro espíritu y el de Él se conectan, hermano. nosso espírito e o dele se Y todo conectam, ese irmão. cansancio que traemos. E todo o cansancio que trazemos. Aleluya, y toda esa preocupación y tristeza, E hermano. toda essa preocupação e tristeza, Se irmãos. empieza a ir, gloria a Dios. Vem sair. Y glória a una Deus. paz hermosísima comienza a E uma entrar. paz formosíssima começa a Y toda entrar. esa fuerza que solo puede venir de Dios, E hermano. toda essa força que somente De pode vir de repente, Deus. alguien diga de De repente. repente, alguém diga de Inunda repente. nuestro espíritu. Inunda nosso espírito. Inunda nuestra vida. Inunda nossa vida. Por eso le cantamos al Señor. Por isso cantamos ao Senhor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿Lo sabe? Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cántenlo en casa también. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Dígaselo. Sumérgeme una vez más. Sumérgeme. Aleluya. Cuando le adoramos, hermanos. Quando adoramos a Deus, quando lhe Aleluya. adoramos, quando lhe adoramos. Nuestro espíritu y su espíritu O nosso se espírito unen. e o seu espírito unem-se. El hombre está compuesto de tres partes, O homem ¿verdad? está composto de três partes, verdade? De cuerpo, Do corpo, de alma de alma y de e espíritu. de espírito. El problema con nosotros, O hermanos, problema conosco, es irmãos, que le damos mucha atención al cuerpo. é que damos muita atenção ao corpo. Alimentamos bien el cuerpo. ¿Cuántos comieron hoy, por ejemplo? Alimentamos bem ao corpo. Quantos comeram Y le hoje? damos, a veces le damos de más, Às vezes damos demasiado. porque estamos preocupados con que nuestro cuerpo no le falte, ¿verdad? Porque el estamos alimento. preocupados com que o nosso corpo não lhe También falte. alimentamos el alma. Também alimentamos o alma. Hermanos, el alma son las emociones. Irmãos, o alma são as emoções. Usted pone YouTube ahí. Pões YouTube, Usted pone una charla sobre cómo perdonar. pões uma conversa de como perdoar. Está bien, es un bonito tema. bien, un bonito tema. Usted pone otra sobre cómo ser positivo un lunes. Pões outra de como ser positivo. Y usted se carga de motivación. Ahí hay toda clase de líderes motivacionales hablando ahora en internet. Toda clase de líderes motivacionais em Pero internet. ninguno de ellos da alimento al espíritu. Mas nenhum deles alimenta o espírito. Pueden alimentar tu alma, tu mente. Alimenta a tua alma, a Te tua pueden mente. emocionar, te pueden levantar anímicamente. Podem te emocionar e levantar. Y también te unicamente. puedes haber tomado un buen desayuno para tu cuerpo y estás muy bien física y E emocionalmente. podes ter tomado um bom pequeno almoço para o teu corpo. Pero si Estás muito tú bem te fuiste a fisicamente. trabajar y no estuviste postrado adorando a Dios en espíritu, Mas se tu foste trabalhar e não estiveste prostrado e permíteme adorando a Deus em decir que espírito, solamente estás engordando el cuerpo y el alma, pero tu espíritu está en inanición. permite-me dizer que estás a alimentar o teu espírito, a Nosotros alma, tenemos mas o que espírito alimentar está em nuestras anição. tres áreas Temos de diariamente, alimentar hermanos. as nossas três áreas diariamente, No podemos irmãos. pasar un solo día sin dar alimento a las tres áreas. Não podemos passar nenhum só dia a dar alimento Alguien a dele estas gracias três al almas. Señor. Alguém agradece ao Senhor. Usted no va a venir todos los días al santuario porque quizás no se puede, ¿verdad? Tu não vais vir todos os dias ao santuário No porque todos se los calhar días não tenemos consegues. culto. Não todos os dias temos culto. Pero asegúrese de usted tener su propio culto, su propio servicio de adoración en Mas casa todos assegura-te los de ter días. teu próprio culto e serviço de adoração lá na tua casa. ¿Cuántos quieren? Quantos querem? ¿Cuántos quieren relacionarse con Dios de esa manera, Quantos querem hermanos? relacionar-se com Deus dessa Cuando forma? nosotros alabamos y damos gracias a Dios, Quando nós adoramos e damos graças a Deus. cuando alabamos y damos gracias, nuestra alma es la que opera. Quando louvamos e agradecemos, o nosso alma é o que Y hasta opera. lloramos, ¿verdad? Emocionados cantando a Dios. E até choramos emocionados a Pero cantar hay a un Deus. momento, hermanos, en que el Espíritu del Señor entra en Mas há nosotros. momento em que o Espírito do Senhor Es ese entra em momento nós. en que ya no tienes ni el control de tu lengua, gloria a Dios. Esse momento em que não tens nem o controle da tua Aleluya. língua. Y es nuestro espíritu el que está entrando en comunión directa con el Espíritu de E é o Dios. nosso Espírito que está a entrar em comunhão direta com o Levante su Espírito. mano aquel que quiere tener esa clase de
encuentro hoy día con Cristo. Levanta a sua mão que ele quer ter esse encontro Aleluya. com Cristo. Es así como el Señor quiere que le adoremos. É assim hermano. como o Senhor quer que lhe adoremos. En irmãos. espíritu. Em espírito. Y luego dice en verdad. E logo diz em verdade. Ya les he explicado qué es en espíritu. Já vos falei do que é espírito. Ahora les voy a explicar qué es en verdad. E agora vou explicar o que é em verdade. Aleluya. Pero antes quiero hacer un paréntesis, que me quiero regresar un poquito a lo del espíritu. Mas antes quero voltar um pouco ao do espírito. No puedo dejar de decir esto. Não posso deixar de dizer isto. Por eso nosotros insistimos tanto, y este martes nuestros hermanos intercesores van a orar por eso, Por isso nós insistimos tanto e este martes os en intercessores que irão todos orar en la sobre isso, iglesia reciban el bautismo del Espíritu Santo. em que todos na igreja recebam o batismo do Espírito Santo. Alguien diga, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Alguém diga, eu quero o batismo do Espírito Santo. No es presunción lo que voy a decir. Não é presunção o que eu vou No dizer. es decir que la iglesia es mejor que nadie, hermanos. Não é dizer que a igreja é melhor do que ninguém. No es que somos elitistas o exclusivistas. Não é que somos No. elitistas ou exclusivistas. Pero hermanos, esta es la verdad. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos adorar. Mas esta é a verdade. Sem o Espírito Santo não podemos adorar. No me pregunte a mí por qué el Señor nos da el Espíritu Santo a nosotros. Não me perguntes a mim porque nos dá o Espírito Santo ¿Por qué no a se nós, lo da a los catedráticos que están en la Universidad de Coimbra? porque não lhes dá aos catedráticos que estão na ¿Por qué no se lo Universidade da a de los Coimbra? políticos con todo lo que saben? Porque não se lhes dá aos políticos com tudo Todo que lo que sabem. sé es lo que dice el apóstol Pablo, Tudo o que sei que o diz lo o que apóstolo Jesucristo Pablo, también oró, ou que Jesus Cristo também orou. cuando dijo, te alabo, Padre, Quando disse te louvo, Pai, porque escondiste esta cosa de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a estos pequeños. porque escondiste estas coisas dos sábios e dos entendidos. Porque el e Señor destes da el Espíritu pequenos. Santo, hermanos, no por sabiduría o conocimiento, Porque o Senhor dá o Espírito Santo não por sabedoria no ou porque alguien es más conhecimento, fuerte o más inteligente que alguien. não porque alguém é mais forte e mais Aleluya. conhecimento Él que lo alguém. da, hermanos, por misericordia, por gracia. Ele o dá por misericórdia e por graça. Y tú y yo debemos estar agradecidos al Señor. E tu e eu devemos estar agradecidos Que ao sin Senhor, merecerlo, alguien diga, sin merecerlo, sem merecê-lo. Él nos Alguém haya diga, bautizado con el Espíritu Ela Santo. nos tenha batizado com o seu Espírito Y para Santo. los que aún no lo han recibido, E para os que ainda não o têm recebido, pierda cuidado, como dicen en Colombia. perda cuidado, como dizem. No es por mérito, Não é por mérito, no es tratando de ser bueno, não é tratar de ser bom, es teniendo fe en la promesa del é Señor. tendo fé à promessa do Si Senhor. alguien tiene fe, dígale, Señor, lléname del Espíritu Se Santo. alguém tem fé, diga-lhes, enche-me do Espírito ¿Y Santo. por qué, pastor? E porquê, pastor? Porque es solo mediante la llenura del Espíritu Santo Porque é só mediante do enchimento do que Espírito nosotros Santo podemos adorar a Dios en espíritu. que nós podemos adorar a Deus em Espírito. No hay otra manera. Não há outra forma. Cuando recibimos el Espíritu Santo con la evidencia de hablar nuevas lenguas, Quando nós recebemos o Espírito Santo com a evidência de falar novas una línguas, nueva dimensión espiritual se abre para nosotros. uma nova dimensão espiritual abre-se para nós. Y puedo afirmar esto, hermanos, E posso afirmar isto, que, irmãos, que sin el Espíritu Santo la gente no puede entender esa dimensión. que sem o Espírito Santo a gente não pode entender Porque esa dimensión solo se abre para aquel que es lleno del Espíritu Porque essa Santo. dimensão só se abre para Y aquele cuando que é alguien cheio do es lleno del Espírito Espíritu Santo, entonces ahora puede entrar a esa dimensión llamada adoración Porque quando alguém recebe o Aleluia. Espírito Santo pode entrar a essa dimensão chamada adoração y adorar a Dios en e espíritu. adorar a Deus em Espírito. Qué bueno que retrocedí para decirles eso. Que bom que retrocedi para falar disso. Ahora sí vamos a ir a en verdad. E agora sim vamos ir em verdade. Adoración en verdad. ¿Esto qué quiere decir? Adoração em verdade. O que é que isto quer dizer? Yo he oído toda clase de interpretaciones a lo largo de los años. Tenho ouvido toda a classe de interpretações ao longo dos Pero anos. en lo personal creo, hermanos, que aquí Jesús está hablando de sinceridad. Mas no personal eu acho que Cristo está a falar de sinceridade. Es más, este término en verdad se va a repetir en el Nuevo Testamento muchas E veces. na verdade este termo vai se repetir várias vezes ao longo. Y cada vez que uno de los escritores del Nuevo Testamento lo utiliza es en ese sentido. E cada vez que dos escritores o utiliza é nesse sentido. Por ejemplo, el propio Juan, Por exemplo, o próprio João, en esa epístola que ahora estamos leyendo los nessa viernes, epístola que agora estamos a ler, él dice nos que sextas, amemos no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. diz que não amemos só de palavra e de fato, Esa senão expresión em verdade. Juan se la robó a Jesús, ¿verdad? Essa La tomó expressão de él. João roubou a Jesus. Y lo que está diciendo nuevamente es con sinceridad. E o que está a dizer novamente é com Porque sinceridade. cualquiera puede decirle a alguien, yo te quiero, yo te amo. Porque qualquer pode dizer, eu gosto de ti, Amigo. amigo, ¿Verdad? Y ya. Padre Cristo. paz de Cristo. Gloria al Señor, hermano. No debemos amar así. Não devemos amar assim. Que estamos esperando que el otro se dé vuelta para, perdone que diga, rajarlo, ¿verdad? Que estamos à espera de que outro vire para... Esa es una uruguayés.
No podemos adorar a Dios así tampoco, Não hermanos. podemos adorar assim tampoco. O sea, no podemos ser aquí una persona y luego allá otra persona. Não ¿Me podemos ser explico, aqui uma hermano? pessoa e logo lá outra Debemos ser pessoa. adoradores sinceros. Devemos ser adoradores sinceros. A propósito, ¿ustedes saben de dónde viene esa palabra sincero? A propósito, sabem de onde vem essa palavra? Yo les digo, Eu digo. viene de sincera Vem de sincera. y eran 2 palabras. E eram duas palavras. Sincera. Sim, sem Y era que en el tiempo en que los poderosos se mandaban a hacer estatuas, E era no tempo em que os poderosos mandavam porque fazer todavía no estátuas, había el arte de la pintura, porque ainda não havia o arte da pintura. entonces para inmortalizarse le pagaban a un escultor que le hiciera una estatua, ¿verdad? Portanto, para imortalizar-se faziam que um escultor fizesse Pero a uma veces el escultura. escultor no era muy habilidoso Mas às vezes não era muito habilidoso. y estando ahí con el cincel, ¡tras!, se le rompía, E às vezes aí com o cincel se le quebraba, hacía un buraco, ¿verdad, hermano Antonio? fazia Un agujero. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacía él? Tomaba cera, Então ela tomava cera, tapaba el agujero con cera, tapava o buraco, luego terminaba la estatua y le ponía pintura e logo acabava a estátua e punha y luego se la pintura, llevaba al que le había pagado e levava ao que tinha pagado. y la colocaban ahí en el patio, ¿verdad? E punham lá no Ah, pátio. qué bonita estatua. Que bonita El estátua. problema era cuando le pegaba el sol. O problema é quando batia o sol, Cuando le venía el calor del sol, quando vinha o calor do sol. entonces todos esos remiendos de cera se empezaban a derretir. Então toda a cera começava a derreter. Entonces, cuando se entregaba una estatua terminada, Então quando eu entregava uma estátua el terminada, que había pagado o que tinha pagado, le preguntaba, pero sin cera, ¿verdad? mas sincera, verdade? Es sincera, ¿verdad? Mas sincera. Y de ahí viene el término sincero. E daí vem o termo sincero. ¿Qué es una persona sincera? O que é uma pessoa sincera? Una persona que no tiene nada que tapar. Uma pessoa que não tem Una nada que persona ocultar, que tiene todas sus cosas a la vista. que tem todas as coisas à vista. Su vida no esconde nada. Sua vida não é No tiene condenada. cositas por allá, por aquí escondidas, tapadas. No. Tu tens coisinhas por aqui, Es una lá, persona escondidas. sincera. Não, é uma pessoa Es sincera. una persona que ha confesado todos sus pecados, Uma pessoa que tem confessado que ha todos os pagado seus todas pecados, sus cuentas, tem pagado todas as que suas ha contas, resuelto todos sus asuntos con la tem justicia. resolto todos os seus assuntos com a justiça. ¿Lo digo o no lo digo, hermano? Digo ou não digo? Gracias. Yo me he descuidado un poquito como pastor en esa área. Não tenho descuidado muito como pastor Isabel nessa é de área. testigo. Isabel de testigo. Que en Uruguay nosotros usábamos un formulario antes de bautizar a la Que em persona. Uruguai nos usava como um formulário antes de Y batizar a tenía pessoa. como 100 preguntas el formulario, hermano. E tinha como 100 perguntas. Y yo le investigaba todo a la persona. Yo no, los pastores en Uruguay. E eu e os pastores investigávamos tudo. ¿Tiene a pessoa. deudas? Tem dívidas? Tiene por ahí un hijo al que no le está pasando manutención. Tem um filho que não está a passar manutenção? Tiene multas sin pagar. Tem multas sem pagar? Ha lastimado gente, ha ofendido gente y no arregló eso. Tem magoado gente e não arranjou isso? Ha lastimado a alguien, ha matado a alguien. Tem magoado alguém e tem... No, lastimado ¿cuántas alguém? veces en la iglesia hemos bautizado prófugos de la justicia? Quantas vezes temos batizado prófugos Esto en da Colombia justiça? usábamos ese mismo sistema Em también. Colômbia usávamos o mesmo Y sistema. aquí como que nos hemos descansado últimamente. E aqui como que temos Y descansado. no venga, ultimamente. lo bautizo en el nombre de Não, Jesús, venha, qué batizo peligro. no nome de Jesus. Porque hermano, una cosa es el perdón de Dios Porque uma coisa é o perdão y otras de Deus, cosas son los asuntos pendientes con la justicia. e outra coisa são os assuntos pendentes Yo no com a puedo justiça. bautizar aquí a alguien que viene huyendo de Italia porque allá quién sabe qué banco robó, qué cosa hizo. Não posso batizar alguém que fugiu da Itália porque Es não más, sei que hermano, a mí me ha banco tocado roubou. bautizar gente Eu tenho tido que me ha gente confesado que andaba vendiendo drogas, que andaba haciendo cosas que me malas. tem confessado que estava a vender droga, Hay ou varios fazer testigos. coisas más. Y luego lo hemos acompañado a la prisión. E logo temos acompanhado a prisão. Venga, ahora usted va a pagar su deuda que tiene con la sociedad. Ya Venga, pagó ahora. con Jesús, ahora tiene que pagar con el hombre Já también. pagaste com Jesus, tens de pagar com o Me homem estoy também. explicando, hermano. Estou a explicar, Porque irmão. es un engaño tratar de adorar a Dios Porque eu engano tratar de adorar a Deus con esconderijos, com esconderijos, con tapaderas, com tapadeiras, con asuntos que no queremos que se sepan. com assuntos que não queremos que se Y saibam. yo sé que todo santo tiene su pasado, Eu sei que todo santo tem o pero seu también tengo passado, una noticia, todo pecador tiene su futuro. mas também tenho uma notícia de que todo pecador tem Se o la seu voy a futuro. repetir, hermano. Todo santo tiene su pasado, Todo santo tem o seu passado, pero todo pecador tiene su futuro mas todo también. pecador tem o seu Si futuro. usted es sincero, Se tu és sincero, si usted se arrepiente de se corazón te arrependes de y si coração usted le dice todo a Dios e se dizes todo a y Deus usted trata de hacer como mi papá, e tratas de fazer lo como voy o a meu poner de pai, ejemplo. ou por exemplo, Mi papá era un adorador, hermano. meu pai era um adorador. Mi esposa lo conoció un poquito. Minha esposa conheceu pouco. Él era un hombre de lágrimas. Él era 10 veces más llorón que yo. Yo casi no lloro. Era um homem de lágrimas, era 10 Pero él vezes mais empezaba el do culto que y ya eu. estaba llorando. Começava o serviço e Él já estava abría la chorando. Biblia y ya estaba llorando. Abria a Bíblia e já Y el estava Señor lo chorando. tocaba y él se estremecía. O Senhor o tocava e Pero ele se antes de
antes de acontecia. bautizarse, hermano, Mas antes de batizar-se, él se hizo un tour por todo el país. mas ele se fez tour por todo De o país. todas las personas que él se acordó que trató mal, De todas as pessoas que ele lembrou-se que tratou porque él mal, cargaba pistola, cargaba cuchillo, porque ele levava a pistola e andaba faca, repartiendo justicia por todos lados andava a repartir justiça y por todos hasta lados. una vez mató a una persona. E uma vez matou uma pessoa. Fue en una situación desafortunada, pero mató a una persona. Foi uma situação desafortunada. Y él mas entendió matou. que él no se podía bautizar en el nombre de Jesús E ele reparou que ele não podia batizar-se no si nome de primero Jesus. no blanqueaba todas sus cosas, si no arreglaba todo Se eso. não branqueava todas essas Así coisas. que fue puerta por puerta, hermano, fue hablando con toda esa gente. Então foi porta por porta a falar com todas as Y en pessoas. esa casa donde él había matado al jefe de la casa, no lo querían recibir. Por años no lo quisieron recibir. E nessa casa onde matou o chefe da casa, ele não o queriam receber. Porque era el mejor amigo de él y él lo mató en una broma, ¿verdad? Le disparó sin querer. Ele matou o seu melhor amigo numa Pero numa esa brincadeira, vez sem querer. él fue diferente porque ahora fue con Cristo, él oró y ayunó y se presentó a la puerta de esa Mas casa. desta vez foi diferente. Ele foi com Cristo, jejuou e orou. Y allí lo Presentou-se. recibieron y allí lloraron y allí él los abrazó y oró por ellos. E lá o receberam e ele lá os abraçou Y e orou entonces por luego eles. se fue a bautizar en E paz, logo hermano. foi-se embora a batizar-se Porque em ya paz. había dejado sus cuentas saldadas. Gloria Tinha a deixado Dios. as suas contas saldadas, irmão. Bueno, les daba una ayuda también porque había que ayudar a la viuda que él mismo había hecho viuda, ¿verdad? Lhes dava uma ajuda também porque tinha Sí, feito. porque no es solo hablar, hermanos, es Não é só también. falar, é também. A mí no me vengas con palabritas, a mí demuéstramelo. Não venhas com palavrinhas. Me demonstra-o explico, depois. hermanos. Explico-me, irmão. De hecho y en verdad. Bueno, eso es otro tema. De facto e em verdade. Pero hermanos, ya para terminar, o sea, faltan 2 horas todavía. Mas, irmãos, já para terminar, faltam 2 horas. Cuando Jesús dice que le adoremos en verdad o con sinceridad, Quando Jesus diz que adoremos em verdade e em sinceridade, es importante entender que eso es algo que nos va a costar. é importante perceber que é algo que nos vai custar. Mira a alguien y dile, la adoración cuesta. Olha alguém e diz-lhe: a adoração custa. Oh, hermanos, no puede ser gratis. Irmãos, não pode ser gratuito. No puede ser sin sacrificio, si no, no es Não adoración. pode ser sem Bueno, sacrifício. ya senão les não he é hablado adoração. de eso. Já vos tenho falado. Pero en Levítico, Mas em Levítico, en el capítulo 2, no hermanos, capítulo 2, irmãos, esto va a ser lo último. isto vai ser o último. Dice el versículo 1, Diz o versículo 1: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, Quando uma pessoa oferecer oblação a Jeová, su ofrenda será de flor de harina, sua oferta será de flor sobre de la cual vinho, echará aceite sobre a qual deitará y óleo, pondrá sobre ella incienso e porá sobre ela incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. e a trazerá aos sacerdotes filhos de Arão. Estoy en Levítico Isto é Levítico 2:2. 2:2. Y de ello tomará el sacerdote su puño Y dice- lleno de la flor de harina E disso tomará o sacerdote seu punho cheio da flor de farinha y del aceite e do óleo, con todo el con incienso todo o incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. e o fará arder sobre o altar para Ofrenda memorial. encendida es de olor grato a Jehová. Oferta encendida é de cheiro grato a Hermano, Jeová. yo ya tengo que terminar, no voy a dar detalles, Irmãos, eu vou não tenho de terminar, não vou dar detalhes. pero como usted puede ver, aquí hay varios elementos en estos 2 versículos. Mas como podes ver, há vários elementos neste versículo. Aquí hay harina, Aqui há farinha, aquí hay aceite, há óleo, que es un tipo del Espíritu Santo, que é gloria a o tipo Dios. do Espírito Santo, glória a Deus. Y luego dice que de todo esto una porción era quemada E logo diz que de tudo isto, uma porção era queimada y otra porción era dejada para los sacerdotes comer de ella. e outra porção era deixada para os sacerdotes comer dela. Pero del incienso, que es el tercer elemento, dice que se debe quemar totalmente. Mas do incienso, como é o terceiro elemento, deve ser queimado totalmente. ¿Qué representa el incienso para nosotros hoy, O hermanos? que representa o incienso para nós hoje? Alguien dígalo. Alguém diga-o. La A adoración. adoração. El incienso, la O adoración. incienso, a adoração. Hay una parte de nuestras ofrendas que aprovecha a los ministros de Dios. Há uma parte das nossas ofertas que aproveita os Usted ministros sabe de Deus. que el pastor, por ejemplo, y muchos ministros Tu sabes que o pastor, por exemplo, e muitos ministros son sostenidos por la iglesia o ayudados por la iglesia. são sustenidos ou ajudados pela igreja. Y eso es algo que Dios estableció. Isso é algo que Deus estabeleceu. Pero hay una parte de nuestras ofrendas, según Levítico, Mas uma parte das nossas ofertas, segundo o Levítico, que solo le pertenece a Dios, que só lhe pertencem a Deus, que no le pertenecen al hombre.
que não pertencem ao homem. Y ese es el incienso que es nuestra E adoración. esse é o incenso que é a adoração. Nosotros podemos amar a los hermanos, Nós podemos amar aos irmãos, podemos honrar a los siervos de Dios. podemos honrar os servos de Deus. A veces hasta batimos palmas por algo que Dios está haciendo a través de Até alguien. batemos palmas por algo que Deus está a fazer através de alguém. Personalmente yo creo que el aplauso debe ser solo para Jesús, hermanos. Personalmente, eu penso que o bater de palmas deve ser Tenemos só que para tener Jesus. cuidado con esos detalles. Temos de ter cuidado com esses No es un detalhes. aplauso para fulano porque le quedó lindo aquello. Não é bater de palmas para alguém que ficou lindo. Un aplauso para el Señor mejor. Bater de palmas para Que o usó Senhor. a fulano para eso, ¿verdad? Que Gloria a usou Dios. para Ahí fazer está mejor, isso. ¿verdad? Lá está melhor. Pero la adoración no es para ninguna persona. Mas a hermanos. adoração não é para nenhuma pessoa. Si me permiten una crítica para Portugal, Se me permitem uma crítica para no es una Portugal. crítica contra Portugal, Não é uma crítica contra no es Portugal. contra una persona, Não é contra uma pessoa. más bien es contra el uso que se le da a la palabra adoración en este idioma del Mas portugués. é o uso que se dá à palavra adoração no uso do Yo português. puedo decirle a mi esposa que la amo, Eu posso dizer à minha esposa que eu amo. puedo decirle a mis hijos que los quiero mucho, Posso dizer aos meus filhos que eu el os día que quero muito. tenga nietos también se los voy a decir, Os dias que tenho pero ganho nunca le voy a netos, decir a un hijo o a un nieto o a mi esposa que lo adoro. mas nunca vou dizer a um filho, a um neto, a uma esposa Eso, que adoro. adorei tal cosa. Adorei tal Y adoro coisa. o meu neto. Y adoro o Y meu adoro neto. a miña sogra. Adoro a Bueno, miña yo sogra. tampoco adoraría a mi suegra. ¿Por qué, hermanos? Por que, irmãos? Porque la adoración no le pertenece al hombre. Porque a adoração não pertence ao homem. Porque de todo lo que se ofrece, Porque, José, porque de tudo que se oferece, y está bien, e está bem. hay algo que debe ser exclusivo para Dios. Há algo que deve ser exclusivo Diga para Deus. exclusivo para Dios. Diga exclusivo Y para esa Deus. es nuestra adoración. E essa é a nossa Al adoração. Señor tu Dios adorarás Ao Senhor teu Deus y adorarás. solo a Él E servirás. somente a Ele servirás. Así que déjese de andar adorando tantas cosas, Por isso deixa de te dar Y adore a Dios. E adora a Deus. porque Él es el único digno de la Porque é o adoración. único digno da adoração. Nuestra adoración no puede ser de nadie más. Nossa adoração não pode ser de mais ninguém. ¿Me reciben eso, hermanos? Recebem isso, irmãos? No estamos criticando a la gente, estamos yendo en contra de algo que es cultural, pero que no está Não correcto. estamos a criticar as pessoas, sino algo de que é Cambie esa cultural, expresión mas de não é adorar correto. por amar o por querer o Muda a por expressão gustar, de adorar por querer, amar ou pero gostar. use con cuidado la palabra adoración porque solo al Señor debemos adorar. Mas usa com cuidado a palavra adoração, porque só ao Senhor Gloria a devemos Dios. adorar. ¿Estoy bien, hermanos? Estou bem, irmãos? Ahora miren, el incienso Agora olhem, o incenso era una resina, es una resina que se extrae de un é árbol, uma resina que se extraia da árvore, que cuando se quema que quando se queima, despide un olor fragante, ¿cierto? desprende cheiro fragante. Por ahí he tenido incienso en la casa, aceite para ungir con incienso también. Tenho tido o óleo para ungir com Y incenso. es algo muy bonito, hermanos, es un perfume muy E é agradable. muito bonito, é um perfume muito Y agradável. eso es lo que Dios quiere, E isso é o que Deus quer. que cuando llegamos aquí el domingo, por ejemplo, Que quando chegamos cá o domingo, por le exemplo, ofrezcamos a Él una adoración olorosa, una adoración agradable. ofereçamos a Ele uma adoração cheirosa, Como dijo el rey David, que suba como incienso nuestra oración a su presencia. que soa como incenso. Alguien cierre sus ojos y pídaselo al Señor en este Alguém momento. feche seus olhos e Y peça mire, ao le voy a Senhor. regalar como 20 segundos para eso. Dígale, Señor, Vou te dar 20 segundos para isso. Diz, Senhor, que mi adoración sea un incienso que a para minha ti, adoração Señor. seja um incenso para ti, Como una ofrenda de olor agradable. como uma oferta de louvor agradável. Aleluya. Aleluia. Eso es lo correcto, eso es lo que debe incluir. Isso é o correto, é o que deve incluir. Incienso. Incenso. Pero también el Señor nos advierte de algo que no debe incluir Mas nuestra também Ele nos adoración. adverte de uma coisa que não deve incluir a Recuerden que adoração. estamos hablando de en verdad, de Mas sinceridad. lembrem-se que estamos a falar de em verdade. Si me de permiten ir sinceridade. al verso 11 con ustedes, Se permitem-me ir ao verso 11 com ahí vocês. dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, Diz, nenhuma oferta que ofereceres a Jeová será com levadura. porque de ninguna cosa leuda o leudada, Porque de nenhuma coisa leudada, ni de ninguna miel nem de nenhuma mel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. se irá queimar oferta para Jeová. Miren, hermanos, a mí me gusta la miel. ¿A usted? Olha, irmãos, eu gosto do mel, vocês. La miel es dulce, O mel é la doce, miel es agradable. é agradável. Pero si la miel se quema, Mas se o mel se queimar, no sé si alguna vez usted experimentó, não sei se alguma vez se experimentaste, hace un pegote negro se faz um pegamento con un preto sabor desagradable, amargo. com o sabor amargo e Se echa a desagradável. perder la miel. Se deita. Y lo que el Señor está diciendo ahí de la levadura y de la miel, E o que o Senhor está a dizer aí da levadura, básicamente es no
me ofrezcan adoración que no sea capaz de resistir el fuego, de pasar por el fuego. Basicamente, não me ofereçam adoração que não seja capaz, oferta capaz de atravessar o fogo. Ofréceme incienso, Oferece-me incenso, que cuanto más se quema, más dulce se vuelve. que quanto mais se queima, mais doce se volta. Yo no sé si alguien está entendiendo el Não sei sentido se de alguém está esto. a perceber. Esto es algo profundo, É algo hermanos. profundo, irmão. El Señor está diciendo qué es lo que quiere y qué es lo que no O quiere. Senhor está a dizer o que quer e o que não quer. Hermano, ¿cómo está tu adoración al Como está a tua Señor? adoração ao Senhor? ¿Le estás ofreciendo incienso Estás a oferecer incenso o le estás ofreciendo miel? ou estás a oferecer mel? ¿Por qué no es buena la miel en la adoración? Porque não é boa a mel na adoração. Porque cuando la miel se quema se vuelve Porque desagradable. quando o mel queima, se ¿Y qué volta a ser representa el desagradável. fuego? ¿Qué representa cuando se quema? E o que representa o fogo? O que representa Yo le quando digo, se hermano, queima? representa la dificultad, Representa a dificuldade, representa el problema, representa la escasez. representa o problema, a escassez. Hermano, hay mucha gente que se va de la iglesia, Irmãos, há muitas pessoas que vão embora da igreja, hay mucha gente que renuncia a Cristo muitas pessoas que renunciam a Cristo cuando falta el dinero, por ejemplo, quando falta o dinheiro, o por cuando exemplo, falta la salud, ou quando falta a o saúde, cuando tienen un problema en el ou matrimonio. quando têm um problema no Yo siempre matrimónio. me he hecho esa pregunta, hermano. Eu sempre faço essa pergunta. ¿Cuántos creen que el pastor pelea con la esposa? Quantos acham que o pastor discute com a esposa? Aunque no lo crea, el pastor pelea con la esposa. Embora también. não acreditem, o pastor luta Yo com a también esposa. tengo días malos. Também tenho os meus dias. Mi esposa sabrá si ella también tiene días malos. Minha esposa saberá se ela tem maus dias também. Pero hermano, mi pregunta es si yo estoy mal con ella, Minha pergunta é, se eu estou mal com o ela, mejor, si usted está mal con su esposa o con ou su esposo, se tu estás mal com a tua esposa ou esposo, ¿qué culpa tiene Cristo? que culpa tem Cristo? ¿Por qué muchas parejas lo primero que hacen, no vamos a la iglesia? Ah, não vamos à igreja. Estamos peleados, ya no volvemos a la iglesia. Estamos a discutir, não ¿Por voltamos. qué le cobran al Señor una cuenta que no es del Señor? Por que cobram ao Senhor uma conta que não é do ¿Por Senhor? qué el primer recorte en el presupuesto del tiempo del reloj es para el Señor? Porque o primeiro recorte no pressuposto é para o Senhor. No tengo plata, ya no oro. Não tenho dinheiro, já não vou. Estamos con problemas en casa, ya no ayuno. Estamos com problemas em casa, No já tengo jejuo. ganas de ir al culto porque estamos con problemas aquí. Estamos com problemas aqui, não Hermano, vou. cuando es exactamente lo contrario. Quando é exatamente o Cuando contrário. estoy con problemas es cuando tengo que ir a adorar a Dios. Estou com problemas é quando tenho de adorar Pero a eso Deus. demuestra que en mi adoración no he estado poniendo incienso, sino miel. Mas isso demonstra que na minha adoração não tenho estado a pôr Porque con incenso, el primer mel. fueguito que se prendió se me quemó la miel y se me puso amarga. Porque com o primeiro fogo que se acendeu, a mel ficou amarga. Entonces no era de incienso, no era sincera. Então não era incenso, não Era de pura sincero. miel y de pura levadura. Era de puro mel e de Todo levadura. estaba bien, yo adoraba a Dios. Todo estaba Las bem, eu cosas se adorava a Deus. complicaron, ya me olvidé de As adorar a coisas Dios. complicaram. Y es todo lo contrario, hermano. E é tudo o contrário. Yo le voy a dar este consejo y se lo voy a dar con autoridad personal Vou también. dar este conselho e vou dar com a autoridade Hay pessoal. algo que usted nunca debe negociar Algo que tu nunca deves y negociar. es su adoración a Dios. E é a sua adoração a Usted Deus. puede estar mal, Podes estar mal, la familia puede estar mal, a família pode como estar dicen en mal, México, sin zapato. sem sapato. Con zapato o sin zapato, dijo el mexicano, gloria a Dios. Com sapatos ou sem sapatos, Le voy glória a adorar Deus. siempre. Vou adorar sempre. Le voy a adorar en todo tiempo. Vou adorar em todo Le o voy a tempo. dar de mi incienso. Vou adorar do meu Es más, incenso. hermanos, cuanto más prueba viene a mi vida, Até irmãos, quanto mais cuanto más provas fuerte se pone el fuego de la prueba, quanto mais forte se põe o fogo da más prova, agradable se hace a Dios ese mais agradável incienso. passa esse cheiro, esse Más incenso. olor grato sube delante de su Mais presencia. alto sobre diante da sua presença. Porque lo estoy haciendo con sacrificio. Porque estou a fazê-lo com Porque lo estoy sacrifício. haciendo con dolor, con lágrimas. Estou a fazê-lo com dor, Y com eso es lo que el lágrimas. Señor quiere. Isso é o que o Senhor quer. Oh, hermano, aquí está la respuesta. Aqui está a resposta. ¿Por qué muchas veces Dios permite el problema en la vida? É isso porque às vezes o Senhor permite o Porque Él problema na quiere vida. probar tu sinceridad. Porque Ele quer provar a tua Si sinceridade. tú eres un adorador, una adoradora sincera o Se no. tu és o adorador ou adoradora sincera Porque ou si não. tú realmente eres sincero, sincera, Tu achas que és sincero ou tú le sincera. vas a adorar siempre. Tu vas adorar sempre. No importa lo que venga. Não importa o que venha. Maldice a Dios, le decían a aquel mártir. Maldice a Deus, é como dizia aquele mártir. Porque le iban a quemar vivo. Porque o iam a queimar vivo. Si tú maldices a Jesucristo, no te quemamos. Se tu maldices a Jesus Cristo, não Y te cuanto queimamos. más le decían que maldijera a Jesús, él más adoraba. Quanto mais diziam que maldicesse a Jesus, mais adorava. Y luego les devolvió E logo devolveu la propuesta. a resposta. Y le dijo, ¿cómo voy a maldecir al que me ha hecho bienes solamente? Como vou maldizer aquele que me tem ¿Cómo feito yo bem voy somente?
aceptar semejante propuesta? Como vou aceitar semelhante No, proposta? no lo voy a maldecir. No vou maldizer. Lo voy a adorar hasta el último momento de mi vida. Eu vou adorar até o último Y momento mientras da el minha fuego vida. subía por su cuerpo y lo quemaba vivo, Enquanto o fogo subia pelo seu corpo e o él queimava vivo, continuaba adorando a ele Dios. continuava a adorar a Deus. ¿Me explico? Explico. Alguien diga gloria a Dios. Alguém diga glória a Deus. Aleluya. Aleluia. Póngase de pie, mi hermano. Gracias, Ponte de Manuel. pé, irmão. Obrigado. O quédate, ayúdame un poquito más. Yo quiero que usted incline junto conmigo su rostro en este Eu momento. quero que incline o rosto junto comigo. Vamos a meditar. Vamos a meditar. No le tengamos miedo al silencio, hermanos. Não tenhamos medo do silêncio, irmãos. Medite un momento en lo que acaba de escuchar. Medita um momento no que acabas de ouvir. ¿Cómo está tu adoración, mi hermano? Como está a tua adoração, irmão? ¿Le estamos mezclando miel y levadura? Estamos a misturar mel e levadura? ¿Le estamos añadiendo aquello que Dios prohibió? Estamos a añadir aquilo que Deus proibiu? ¿Le estamos prometiendo a Dios cosas que no vamos a poder cumplir? Estamos a prometer coisas a Deus que não vamos conseguir cumprir? ¿O estamos haciendo cosas que no debemos hacer? Ou estamos a fazer coisas que não devemos fazer? Los ojos del Señor cubren toda la tierra, dice su palabra. Os olhos do Senhor cobrem toda a terra, diz a sua Él palavra. sabe quiénes son los que le adoran en espíritu y en verdad y quiénes no. Ele sabe quem são os que lhe adoram em espírito e em Él verdade sabe e quem quiénes não. son sinceros y quiénes no. Ele sabe quem são sinceros e quem não. Quiénes realmente le obedecen y quiénes no. Quem realmente obedecem e quem não. Él sabe la diferencia, hermanos, Él sabe entre la verdadera diferencia santidad Entre verdadeira santidade y aquello que es solo apariencia de santidad. e aquilo que é só a aparência de santidade. Aleluya. Aleluia. Nosotros no podemos unir nuestro espíritu al de Él en cualquier condición. Nós não devemos unir o nosso espírito com o dele em qualquer condição. Nuestro espíritu necesita ser sincero, hermanos, Nosso espírito necessita ser sincero, ser puro. ser puro. Mientras usted medita en todo esto, yo le voy a decir una cosa. Enquanto tu meditas em tudo isto, eu vou dizer uma coisa. Hace 8 días expliqué lo que significa una sola carne a las parejas de la iglesia. Há 8 dias eu expliquei o que significa ser somente uma carne. Les hablé de la relación íntima de la pareja Falei da relação íntima do y les casal. expliqué que esa unión no es solo física, sino también espiritual. E expliquei que essa união não é só física, senão espiritual. Y como no era el tema de la conferencia, no pude profundizar ahí. E como não era o tema da conferência, não consegui profundizar. Pero hablando de eso, el apóstol Pablo, Mas a falar disso, o apóstolo Pablo, y le dejo esa escritura ahí en la pantalla, e deixo essa escritura lá no ecrã. dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Não sabes o que aquela que se com a rameira não é corpo? Porque com dice, ela? los dos serán una sola carne. Porque diz, os dois serão uma só carne. Y es un mensaje muy explícito, muy claro. Pablo no andaba con vueltas para hablar. E é uma mensagem muito explícita, muito clara. Pablo Y, não estava com y voltas se para refiere falar. allí, en el verso 16, a una unión sexual inmoral. E refere-se lá a uma união sexual imoral. Pero en el siguiente verso, él contrasta esa unión inmoral Mas no seguinte verso ele contrasta essa união con una imoral unión santa com uma união santa, y con una unión que es espiritual, hermanos. com uma união que é espiritual. Y es la unión que se produce cuando el creyente adora a Dios, E a união que se produz quando o crente adora a Deus. diciendo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con A él. dizer que quando se une ao Senhor, um espírito é com ele. Miren, hermano, estoy llevando esto todavía más allá. Estou a levar isto mais além. Ahora ya no se trata de dos espíritus. Agora já não se trata de dois espíritus. Cuando adoras a Dios, Quando adoras a Deus, se produce una unión se produz uma união que es espiritual que é espiritual y que es profunda. e que é profunda. Es la unión de tu espíritu con el de Él y se vuelven uno solo. É a união do teu espírito com o dele e virá Y um cuando só. nos unimos de esa manera con el E Señor quando nos unimos dessa forma com o Senhor y somos un espíritu con Él, como aquí está escrito, e somos um espírito com ele, como aqui está escrito, hermano, hay un fruto. irmão, há um fruto. Así como en la pareja hay un fruto que es el hijo, que son los hijos. Assim como no casal há um fruto que são os filhos. Cuando el cristiano adora a Dios y su espíritu se une con el de Dios, Quando o cristão adora a Deus e o seu espírito hay un une-se com o de fruto Deus, espiritual. há um fruto espiritual. Gloria a Dios. Glória a Deus. Esto es lo más hermoso, hermanos, para esta tarde. É o mais formoso para esta tarde. La adoración a Dios A adoração a Deus nos hace productivos
espiritualmente. nos faz produtivos espiritualmente. Claro que nos gusta hablar de evangelismo, Claro que estamos a falar de la falar estrategia de da Jesús estratégia de y de las Jesus, células e das y células, del e discipulado. do discipulado. Pero hermano, toda esa actividad Mas, irmão, toda essa atividade no va a dar fruto não irá dar fruto hasta que nosotros nos convirtamos en verdaderos adoradores de até Cristo. nós virarmos em verdadeiros adoradores Porque de hermano, Cristo. la única manera de ser productivos espiritualmente es en una unión espiritual. Porque a con única Él. forma de ser produtivos espiritualmente é numa reunião. En el nombre de No Jesucristo. nome de Jesus Cristo. De esta manera vamos a concluir nuestra serie. Desta forma vamos concluir a nossa série. Y les haré una pregunta. Irei fazer uma pergunta. ¿Cuántos en esta tarde y de los que están en YouTube viéndonos quieren ser espiritualmente fructíferos? Quantos nesta tarde daquela que estão em YouTube e aqui querem ser ¿Cuántos frutíferos? quieren que su vida produzca fruto espiritual? Quantos querem que a sua vida produza fruto espiritual? Aquí el Señor le da la receta. Aqui o Senhor dá a receita. La fórmula se llama adoración. A fórmula chama-se adoração. Adoración en espíritu y en verdad. Adoração em espírito e ¿Quién em en verdade. esta tarde quiere venir hasta este altar? Quem nesta tarde quer vir Y voy a este cerrar altar? con el versículo con que abrí, E hermanos. vou fechar com o versículo com o qual abri. Salmo 95:6 dice: vengan, adoremos de rodillas. Venham, adoremos de joelhos. Arrodillémonos delante del Señor, Ajoel- pues Él nos hizo. Ajoelhemos-nos diante do Senhor, pois Ele nos En el quis. nombre de No Jesús. nome de Jesus. Aquel que quiere, Aquele que quer, aquel que desea aquele que deseja ser un adorador ser adorador. y entrar en esa comunión íntima con el Señor, E entrar nessa comunhão íntima com o Senhor. venga en este momento. Venha neste momento. Yo quisiera que los hermanos músicos también doblaran sus Eu rodillas. quisesse que os irmãos músicos dobrarem também. Tú o seu también, joelho. Manuel. Aleluya. Yo también lo voy a hacer, Eu hermanos. também o vou fazer. irmão. Miren, aquí hay espacio todavía. Si quieren venir aquí adelante, hermanos. Aleluya. No son los métodos, Não são os métodos, no son las habilidades, não são as ni habilidades, siquiera es la experiencia, el conocimiento. nem sequer é a experiência nem o conhecimento. Algunos aquí podemos presumir de tener muchos años en esto, Alguns podemos presumir de ter pero muitos no anos depende de antigüedad, nisto, mas não depende de ni de antiguidade, capacidad, nem ni de de capacidade, méritos, nem de méritos. no depende de apellido, de raza o de economías. Não depende de sobrenome, nem de raça, nem de economias. Depende de la sinceridad con que adoremos al Señor. Depende da sinceridade com que adoremos o Senhor. ¿Quién quiere derramar ahora sinceramente su corazón en su Quem quer presencia? derramar agora sinceramente seu coração na Vamos, sua hermano. presença? Vamos, irmão. En el nombre de Jesús, No nome de Jesus. en el nombre de Jesucristo. No nome de Jesus Cristo. Dígale conmigo: Señor, te adoro. Diga comigo, Senhor, adoro-te. Señor, te rindo mi vida. Alabaya Shanda. Senhor, eu rendo a minha vida. Humillo mi vida, Señor. Humilho a minha vida, Senhor. Me postro, Señor, delante de ti. Mostro diante de ti, Senhor. Reconozco, Señor, que no soy nada sin ti, Reconheço que não sou nada sem ti. que necesito adorarte, Preciso adorar-te, Jesus. que necesito entrar en esa dimensión gloriosa llamada Eu adoración. preciso entrar nessa dimensão gloriosa chamada adoração. Permíteme entrar, Señor. Permita-me entrar, Senhor. Quiero unir mi espíritu con el tuyo, Señor. Quero unir meu espírito com o teu. Que tú y yo seamos uno, Señor. Que tu e eu sejamos um, Senhor Jesus. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Señor, dame un corazón que te adore Dê-me coração que te adore, y que te adore siempre, Señor. e que te adore sempre, Senhor. Que te adore noche y día, Jesús. Que te adore noite e dia. Que te adore en días buenos y en días malos. Que te adore em dias bons e dias maus. En tiempos de bendición y en tiempos de angustia y Em dolor. tempos de bênção e em tempos de angústia. Oh, yo quiero ser un adorador, Señor. Eu quero ser um adorador. Que mi vida entera, Señor, Que a minha vida inteira, Senhor, sea de adoración, sea de honra, sea de alabanza para ti, Jesús.